ajudá-los a encontrar uma paráfrase aqui para a nossa questão 28, Dears. Analisaram o contexto, o texto, observaram por que as outras opções não estavam corretas. Vamos ver juntinhos, vamos ver como é que a ESAF faz as suas questions, como é que nós podemos raciocinar na hora da nossa prova, entender o jeitinho de ser da ESAF. Então, quando nós lemos aqui a resposta do Lula, there was no miracle, não há milagre, nós já comparamos com a nossa opção B, que fala exatamente o oposto, que diz que o milagre realmente come about, aconteceu no Brasil. Então, Dears é o oposto. Nós observamos claramente que essa não pode ser a nossa opção correta, que existe a palavra miracle, nossa palavra-chave, mas a informação apresentada no texto é o oposto da apresentada na opção. Não é a nossa opção certa, B. Aí continuamos. We had a strong domestic market. Nós tínhamos um mercado interno forte, strong. Ora, a opção A diz que o mercado doméstico brasileiro era frail, frágil. O oposto não é a nossa opção A. E aí vamos em busca das nossas palavras-chave. Aí que encontramos. We had consumers who wanted to buy cars. Vamos interpretar, traduzir e interpretar. Nós tínhamos consumidores que queriam comprar carros. Se eu quero comprar carro, se eu quero comprar outras coisas, eu estou com vontade de gastar, eu estou disposto a gastar. Concordo? Os consumidores estavam dispostos a gastar. Portanto, nós podemos concluir que a nossa opção E também está incorreta, porque mostra que consumers were not willing to spend, que os consumidores não estavam dispostos a gastar. Aí diz que eles queriam comprar. Continuemos. We reduced part of the sales tax. Nós reduzimos parte do nosso imposto sobre as vendas. Ora, queridos, começamos a identificar a nossa paráfrase e viva as palavras, viva os sinônimos. Reduced part of the sales tax é a mesma coisa de nós dizermos o que está na nossa opção B. Part of the sales tax was lowered. Por quê? Porque o verbo to lower significa to reduce. Eles são sinônimos. Então, dizer que was lowered and it was reduced é a mesma coisa. Encontramos a nossa palavra-chave, a nossa expressão-chave. Part of the sales tax, igual ao texto, was lowered, was reduced. Nós tínhamos que saber que lower é sinônimo de reduce. Como é que nós sabemos, queridos? Resolvendo o maior número de provas possível que nós estamos fazendo exatamente aqui no Olá Amigos, resolvendo, passeando pelas provas, conhecendo esse vocabulary. E aí, esse vocabulary se repete ano após ano, prova após prova. É um vocabulary comum a essas provas da ESAF. E aí, quando nós nos acostumamos com ele, logo vamos lembrar que lower é sinônimo de reduce. Ok? Continuemos. And asked the companies to offer consumers credit on affordable items. Então, nós reduzimos e pedimos às empresas para oferecer aos consumidores crédito em itens mais acessíveis. Ora, aqui fala que, na opção C, que o crédito referente a esses itens menos caros, ele foi cortado pela metade. É o contrário, que fala que ele foi oferecido aos consumidores o crédito e não cortado aí pela metade. Então, queridos, por exclusão, por analisarmos o que o texto fala e o que as opções aqui dizem, concluímos que a nossa opção certa, concluímos juntinhos, together, que a nossa opção certa é a D. Ok? E aí, continuando mais um pouco aqui mesmo, is the same case with refrigerators, stoves, washing machines, and with computers in the house construction. É a mesma coisa com refrigeradores, fogões, máquinas de lavar, computadores, etc. Dears, now vamos fazer a translation da nossa question 28. Vamos lá? Translation.
Na sua resposta à questão 2, Luiz Inácio Lula da Silva diz que A. O mercado doméstico ou mercado interno brasileiro, o Brazilian Domestic Market, sempre lembrando que o inglês nós começamos a traduzir do último substantivo e vamos voltando. Tudo que está antes do substantivo torna-se um lindo adjetivo, vai qualificar esse substantivo. Era frail, frágil, não, ele era strong. Errado. Um milagre, a miracle. Realmente, desde aconteceu, ocorreu, então o verbo come about significa exatamente isso, queridos. Ocorrer, acontecer no Brasil. C. O crédito para itens de preço acessível, affordable, foi reduzido pela metade, was halved. Então, o crédito para itens de preço acessível, affordable. Então, esse adjetivo affordable retrata isso. Preço acessível foi reduzido, cortado pela metade, was halved. D. Parte do imposto sobre as vendas. Então, sales tax, tax usado como substantivo, imposto, sales, aí está qualificando sobre as vendas, foi reduzido. Então, lowered é igual a reduced. Nossa paráfrase. E os consumers, os consumidores, não estavam dispostos a gastar. Were not willing to spend. Então, olhemos, were not willing to spend significa não estavam dispostos a gastar. Essa expressão willing to, dispostos a, ok? Olhemos para as words, para os verbos, queridos. E vamos lá, vamos continuar o nosso passeio. Vamos para a nossa question 29. Nos aproximamos do finalzinho. Brazil's president refers to the country's diversified trade balance as having. Então vejam, como é que nós traduzimos o enunciado? O presidente do Brasil se refere à balança comercial diversificada como tendo. Vocês percebam, queridos, que esta question específica, ela já não fala onde está exatamente a resposta. Não está na pergunta 1, nem 2, nem 3, mas ela fala o assunto, que é a Country's Diversified Trade Balance. Então, independentemente da questão, trazer a localização exata da nossa resposta é muito valioso que nós leiamos antes a questão. Exatamente porque quando lemos a questão, já identificamos o assunto, que é muito bom. Mesmo que nós tenhamos um texto grande, os nossos olhinhos vão percorrer na hora da prova com rapidez, escaneando o texto, fazendo scanning. E quando localizarmos aquele assunto específico, vamos parar, observar, com a informação dada a respeito daquele assunto, vamos interpretar, traduzir, interpretar e ver qual das opções retrata uma ideia similar, ok? Então, vamos traduzir as nossas options agora. Balança trade comercial diversificada como tendo que A. Contributed to worsen the global economic crisis. Será que esta balança comercial diversificada, ela contribuiu para piorar? Então, worse, lembram? Worse, com um superlativo, isso é pior, né? Comparativo. Contribute to worse the global economic. Então, contribuiu para piorar, o verbo worsen, a crise econômica global, traduzindo, da crise, voltando. Será que foi isso que aconteceu com essa balança diversificada? Não parece muito, não é? Balança diversificada contribuiu para a crise, será que não fez? Foi melhorar? Não sei, vamos ver. B. Resulted from trade with one sole strategic partner. Resultou do comércio com um único parceiro, partner, estratégico.
C. Being prevented by internal regulations. Será como tendo sido impedida por regulações, regulamentos internos, prevented. D. Being considered as an attainable goal. Percebam, unattainable goal, já reaparecendo a palavra unattainable. O adjetivo. Então, como tendo sido considerada um goal, que não é o goal do futebol, é goal de objetivo, significa objetivo, inatingível. E é minimize the adverse effects of the world crisis. Será que esta balança comercial diversificada, como tendo minimizado os efeitos adversos na crise mundial? Então, Gears, qual dessas ideias retrata colocado no texto? Vamos ver? Vamos procurar, né? Façam um scan e vamos lá. Vamos lá, o texto. E aí, fazendo o nosso scan, estamos lá procurando a trade, ok? A trade, a balance, né? O trade balance, etc. E aí, onde é que nós vamos achar a nossa trade balance? Ao final da resposta para a nossa pergunta 1. Lá no final, lembram que nós falamos de tudo que o presidente colocou sobre o Brasil, que ninguém respeitava, alguém que não respeitava a si mesmo, etc e tal, que o Brasil sempre se comportou como país de segunda classe e alguma coisa mais. E bem aqui ele começou. We prioritized trade with Africa and went into the Middle East aggressively. Our trade balance today is diversified. This helped us cushion the blow of the economic crisis. E aí, queridos, a gente começa a traduzir que nós priorizamos o comércio com a África e entramos no Middle East aggressively, né, agressivamente. E our trade balance today, aí ele volta a falar, nós encontramos as nossas palavras-chave, que a balança comercial hoje é diversificada. Algo diversificado é algo mais amplo, mais variado. This helped us cushion the blow of the economic crisis. Isto nos ajudou a quê, queridos? Então, tudo se resume ao vocabulary, dears. This helped us a amortecer o blow, o golpe, o impacto da crise econômica. Então, qual é a answer? Qual das opções passa a ideia que This helped, né, a nossa trade balance, a diversified trade balance, helped us cushion the blow of economic crisis. Após o intervalo, eu quero exatamente que vocês me digam qual dessas expressões contém sinônimos dos verbos, dos substantivos, que expressa a mesma ideia. Então, Exaf e outras bancas amam sinônimos. Tudo, no fim, se resume às words, às palavras. Se nós conhecermos o significado das palavras, ampliarmos o nosso vocabulary, com certeza a nossa prova se tornará um passeio muito mais agradável, mais aprazível. E é um prazer para mim, uma grande satisfação que eles poder colaborar exatamente para que a prova de inglês seja uma aliada nos seus concursos públicos. Então, eu volto já para nós concluirmos juntinhos essa question e irmos para a nossa last question, ok? See you, dears!